Capítulo 23. A miséria da capital imperial. Feitas as oferendas tradicionais, acompanhadas pelas preces rotineiras e mecânicas, Cláudio se sentia mais aliviado em seu íntimo por buscar o apoio da divindade considerada a mais importante no mundo romano, e com isso estar aliado à força poderosa que certamente não lhe iria faltar na hora mais necessária. Depois de cumpridas as normas do ritual, Cláudio se dirigia para a saída do templo quando à porta foi cercado por um grupo de crianças miseráveis que lhe solicitavam auxílio pedindo-lhe uma moeda. O estado dos pequenos era de produzir compaixão em qualquer um. Filhos sem qualquer amparo tinham que aprender a sobreviver por si mesmos, sendo obrigados a levar algum dinheiro aos seus pais ou para aqueles que os exploravam porque sabiam que todos se sensibilizavam com os apelos infantis mais do que com a pobreza dos adultos. No entanto, era constrangedor o fato de que os que haviam entrado naquele templo suntuoso no alto do Monte Capitolino, em seu interior, haviam deixado valores monetários expressivos para comprarem as graças dos deuses e, quando saíam, enxotavam as famélicas crianças, alegando que não possuíam nada para lhes dar. Grosseiramente, a maioria dos devotos generosos, com os deuses de pedra, aos quais entregavam seus recursos para obterem seus favores, expulsavam os pobres que os perseguiam pelas escadarias do templo, implorando ajuda. Cláudio não era muito diferente da maioria. Conquanto não fosse mau, tinha os hábitos de seu tempo e tratava as coisas com a superficialidade típica da praticidade romana. Não tenho nada, já dei tudo o que tinha. Por favor, moço, ajude, estou com fome, pedia uma criança suja e descalça. A cena podia ser emocionante se não fosse por si só a trágica expressão do egoísmo humano, que naquela cidade construía prédios de mármore caríssimos para abrigar estátuas, enquanto as pessoas passavam fome e eram obrigadas a todo tipo de estratégias e delitos para conseguir continuar vivendo. As mãozinhas sujas seguravam os transeuntes pelas túnicas bem talhadas, produzindo na maioria uma reação de asco ou de brusco afastamento, no gesto que pretendia livrar-se daqueles infelizes e miseráveis pedintes. Os que ousavam parar o passo e ameaçar entregar alguma coisa a algum dos que pediam eram imediatamente cercados por um batalhão de meninos e meninas que, aos gritos, também queriam a sua parte, como se fossem pássaros famintos que de longe identificassem algum ser bondoso que lhes estivesse oferecendo sementes. A revoada naquela direção não tardava. O tilintar das moedas era a senha para os desesperados iniciarem a algazarra. E o impulso generoso no coração das pessoas era imediatamente interrompido pelo receio de ser destroçado pelo alvoroço que se produzia. Eu também quero, dá para mim também, ele já recebeu, ele não precisa. Eram os gritos de todos os que se acercavam da pessoa que se dispunha a amparar com alguma moedinha. Por esse motivo, não era fácil para os que queriam ajudar realizar a doação no meio de todos aqueles atentos esfarrapados prontos a atacar o primeiro desavisado. Além disso, se a pessoa não tomasse cuidado ao se ver cercada pelos pequenos, corria o risco de ser assaltada pelas mãozinhas espertas que iam invadindo as dobras das roupas e, no meio da confusão que se orquestrava do empurra-empurra, os mais hábeis iam surrupiando dos mais invigilantes ou ingênuos os bens e recursos que eles diziam não possuir. Cláudio conhecia todos estes comportamentos e não se deixava levar pela compaixão ingênua. Podem ficar longe de mim todos vocês, gritava ele com energia. Não se aproximem, que eu não vou dar nada para vocês, seu bando de ratazanas. Falava áspero e bem-humorado, demonstrando certa intimidade
com aquele grupo que corria atrás de seus passos. Senhor Cláudio, os ratinhos estão com fome, respondia algum menino mais arrojado, obrigando o jovem administrador a interromper o andar e voltar-se para eles. E quem disse a vocês que eu tenho cara de criador de ratos? Voltava a perguntar no exercício de desafios verbais que sempre terminava em alguma moeda para os mais inteligentes e espirituosos. Ora, senhor, e aquela ratoeira redonda imensa que o senhor está construindo, não é para colocar a sua criação de ratos lá dentro? Dizem que só tem uma abertura no teto exatamente para que os ratos não fujam, respondia um outro mostrando intimidade. Ora, seu safado, quem foi que lhe contou estas coisas? Indagava Cláudio, se fazendo de zangado para levar adiante a brincadeira. Foi um rato gordo que fica por lá quando o senhor não está. Disse que ele vai morar ali com todas as ratazanas de Roma quando o prédio ficar pronto. Agora, pelo tamanho da ratoeira, tão imensa e tão grande, a gente fica só imaginando o tamanho do queijo. Dá até dor no estômago só de imaginar aquele queijão pendurado lá dentro, sendo devorado pelos ratos com fome como a gente. Vendo que a molecada levaria a conversa e as piadas até o fim do dia, se ele permitisse, Cláudio se deu por vencido e lhes disse: Está bem, seus ratos famulentos. Enquanto a ratoeira não fica pronta e o queijo não está lá para atrair vocês, vou antecipar umas moedas para que já possam ir se preparando para o dia da grande prisão dos ratos na ratoeira de Adriano. Disse ele abaixando a voz para que as suas últimas palavras não fossem ouvidas por algum indiscreto funcionário do imperador. Caíram na gargalhada todos os pequenos que, pelo simples fato da atenção que Cláudio lhes prestava, se haviam esquecido por alguns instantes da própria condição miserável e se achavam pertencentes à raça dos homens, mesmo quando eram comparados às ratazanas infectas dos esgotos. Acostumados ao modo de ser daquele administrador mais amigo do que os outros, todos se postaram em fila e um por um iam chegando até ele e recebiam uma pequenina moeda, e assim como pegavam a peça de metal pobre, todos depositavam um beijo de agradecimento nas mãos generosas ou nas barras das vestes, como era costume dos miseráveis, demonstrarem a gratidão ou submissão aos benfeitores. De uma certa forma, aquele gesto de subserviência era um enaltecimento à personalidade dos que se achavam melhores e mais elevados na categoria dos beneméritos por terem dado alguns míseros centavos no dinheiro da época. Dispersados todos os pequenos que nas suas andanças constantes em busca de restos de comida e de lixo aproveitável sabiam que Cláudio era o responsável pela edificação do Panteão, não muito longe do templo de Júpiter. Buscou o administrador retomar o trajeto que o levaria de regresso ao prédio, cuja construção supervisionava. No entanto, tão logo girou o corpo e deu os primeiros passos na direção que o levaria ao destino, tropeçou em algo e, perdendo o equilíbrio, viu-se projetado ao solo. Escutando o barulho da queda, os meninos que se haviam afastado, buscando retornar às escadarias do templo, de onde tinham saído na perseguição ao benfeitor, voltaram-se para ver o que havia acontecido e, percebendo Cláudio estendido no chão, a maioria prorrompeu em grossa gargalhada, imaginando que se tratasse de um escorregão inesperado. Retomando o controle do corpo físico, o jovem romano tratou logo de levantar-se e recompor os trajes que se haviam decomposto com a queda, indignado com a vergonha e com os risos irreverentes daquelas crianças que poucos instantes antes lhe haviam beijado a mão ou a túnica. Cláudio preparava-se para correr com eles, como se os fosse castigar pelo insulto e pelo desrespeito, quando teve a sua atenção chamada para o local onde havia caído. Isso porque ali estava o motivo de seu tropeção. Sem entender de imediato o que estava vendo, deixou de lado a preocupação com os galhofeiros pedintes para observar melhor o que havia se passado e lhe havia produzido a queda.
Tratava-se de um amontoado de panos rasgados estirados na via por onde ele ia passar e que fora o responsável pelo seu desequilíbrio. E, para a surpresa do jovem romano, a pilha de tecidos mal cheirosos se movia. Sim, aquilo era uma pessoa encoberta pelos retalhos e que, tanto quanto ele próprio, fora surpreendida pelo peso que se projetara sobre ela com a queda do homem. A visão era inusitada. Cláudio abaixou-se para poder ver melhor do que se tratava, já que a miríade de ruelas e passagens escuras que compunham a urbanização precária e sem planejamento daquela cidade deixava aquele ambiente parcamente iluminado naquela hora do dia. Vendo a curiosidade de Cláudio, os meninos foram se achegando, imaginando que ele tivesse encontrado alguma coisa sobre o piso. Curiosas como sempre, as crianças também se aproximaram, e antes que o benfeitor conseguisse entender o que se passava, um dos meninos afirmou com naturalidade: "Ah, o construtor de ratoeiras tropeçou no imperador", e deu outra risada, no que foi seguido por todos. "O que é isso, Fábio?" perguntou Cláudio, indignado com a ironia e as risadas, observando que ele estava uma pessoa deitada. "Ora, senhor Cláudio, a sua queda se deveu exatamente ao grande imperador que estava no seu caminho e o senhor não viu, só isso." "Nós sabemos que não se trata de nenhum imperador. Quem é que está aí, escondido no meio dessas roupas sujas?" "Bem, meu senhor, nós o chamamos assim porque quando o conhecemos, nos disseram que o seu nome era Domício Nero Otávio Caio Júlio César", relacionando os nomes de vários imperadores famosos e cultuados pelos romanos. Assim, com tanto nome importante, resolvemos chamá-lo de Grande Imperador, porque se fosse só imperador, a coisa era pequena demais para tanta gente importante junta. Entendendo o que significava aquela expressão, Cláudio perguntou aos meninos que o cercavam: "Como é que vocês o conhecem? Já faz tempo que ele está por aqui?" "Ah, sim, muito tempo. É a sua mãe quem o conduz pela cidade na sua carruagem imponente para conseguir algum dinheiro. Mas como ele fica deitado e não pode falar, parece esse monte de pano jogado na rua. Eu mesmo nunca vi a sua cara, porque assim que a mãe se afasta, ele a esconde nos panos." Vendo que não conseguiria mais informações dos garotos, Cláudio animou-se a levantar o tecido que cobria o rosto daquele ser, que até então não identificavam, a não ser por baixos gemidos que demonstravam estar vivo sob aqueles panos. No entanto, era tão repugnante o estado de tais envoltórios que, para levantá-lo, Cláudio buscou uma vara em algum recanto a fim de não colocar as mãos diretamente. E a singela revelação da face, mesmo na penumbra do ambiente, todos se afastaram arrepiados, inclusive o próprio Cláudio. "É um pestoso!" gritou Fábio, o jovem esperto do grupo de pedintes. "Pelos deuses, como é que deixam isto ficar jogado onde a gente passa todo dia?" falou outro garoto igualmente assustado. Cláudio estava impressionado com o que vira, ainda que com a noção adulta e mais amadurecida, buscara conter a demonstração de repugnância que sentia. Nas pedras frias do calçamento estava um ser que não deveria possuir mais do que 10 anos de vida, mas absolutamente disforme, com a face corroída e descarnada, que lhe revelava os dentes apodrecidos como se a pele não tivesse tido condições de cobrir o rosto por inteiro. A parte inferior do rosto se parecia com os crânios das caveiras que insistem em sorrir com a exibição dos dentes. A parte superior da face, no entanto, trazia encovados nos ossos salientes 2 olhos tristes, acostumados à condição miserável de enjeitado. Nascera como uma criança normal, mas tão logo começara a dar sinais da enfermidade que o devorava, foi abandonado pela verdadeira genitora, uma prostituta inescrupulosa,
que, observando o avanço da doença que se acentuara depois dos 5 anos de idade, deixou o menino na porta da casa das virgens vestais, na esperança de que ali ele fosse acolhido. Tocada pelo estado de fraqueza da criança abandonada à porta, a sacerdotisa principal, conhecida pelo título de Grande Vestal, por ser a mais idosa dentre todas as mulheres que ali permaneciam com incumbências religiosas muito importantes e bem definidas, procurou uma maneira de amparar o infante abandonado, encarregando pessoas de sua confiança de lhe darem alimento e cuidarem de protegê-lo, fornecendo seus recursos pessoais para que tal se desse. Ocorre que, pelas suas específicas atribuições, era vedado a qualquer vestal relacionar-se com coisas exteriores, o que impunha que tais cuidados com o pequeno fossem mantidos em absoluto sigilo. Depois de 2 anos financiando a criação da criança, que dia a dia dava mostras de piora na doença que ia ganhando terreno, a grande vestal acabou denunciada como traidora de seus votos, acreditando-se que sua ligação com aquele menino fosse decorrência da própria maternidade, o que era vedado a qualquer mulher que ingressasse na função de virgem vestal, devendo manter-se virgem por todo o período de 30 anos, em que servisse como guardiã da chama sagrada. Suspeita de ter perdido a virgindade em face de sua ligação com uma criança e acusada por pessoas que não lhe eram simpáticas nas lutas pelo poder dentro da própria gremiação das vestais, a grande vestal acabou condenada a ser sepultada viva. Com o cumprimento da punição, ficou a criança novamente desamparada e a esta altura já causava repulsa nos que se acercassem dela, uma vez que o estado da doença, deformando-lhe a aparência, impedindo que um sentimento de amor sincero pudesse se estabelecer a benefício de sua proteção. Atirado ao abandono novamente, o pequeno, que por causa da lepra tivera corroídas as cordas vocais, não falava nem emitia sons compreensíveis, limitando-se a gemer ou a produzir algum ruído grotesco. Visto por uma das prostitutas que perambulavam pelos becos sujos daquela Roma pervertida de tantos séculos, acabou sendo acolhido por Serapis, que, despida de qualquer sentimento, viu na figura daquele ser disforme uma outra fonte de rendimentos que poderia ser explorada, exibindo-o pelas ruas da cidade para produzir compaixão nas pessoas e delas extrair o dinheiro que tanto cobiçava. Apesar de ser desumano o propósito de Serapis, a sua necessidade de ganhar dinheiro a obrigava a manter a vida do pequeno deformado, dando-lhe algum alimento para que não viesse a perder o investimento em virtude de sua morte por inanição. Era algo parecido com o circo dos horrores que precisava manter alimentadas as atrações que renderiam alguns trocados. Assim, Serapis levava o pequeno até determinado local, assim que amanhecia, e colocando uma tabuleta mal escrita, informava aos curiosos passantes que o pedinte necessitava de ajuda para sobreviver. Ninguém sabia qual era o seu nome, mas Serapis sempre gostara dos nomes pomposos, das designações de nobreza, do título que impressionasse. Fosse então para homenagear esta ou aquela figura importante na tradição imperial, ou fosse porque a jovem pretendia ironizar o pequeno miserável com nomes ilustres de um império cheio de hipocrisias e contradições. O certo é que Serapis, sem nenhum amor verdadeiro por aquele enjeitado, resolveu batizá-lo com o nome dos mais importantes personagens daquela Roma poderosa, reunindo os prenomes que correspondiam à sucessão desordenada dos mais famosos imperadores, a começar por aquele que incendiou a cidade e a reconstruiu, a quem Serapis admirava no pouco conhecimento de história que possuía. Para dizer-se dona daquela atração horrorosa, apresentava-se como mãe do menino
e como ele tivesse dificuldade em se locomover pela fraqueza dos músculos, Serapis tinha um carrinho de madeira, improvisado meio de transporte, que conduzia o pequeno para os lugares da cidade. Segundo os outros meninos que conheciam Domício e o chamavam de Grande Imperador, aquele carrinho era a carruagem do poderoso governante. A visão grotesca daquele ser, agora descoberto em sua feiura e deformidade, penetrara o mais profundo sentimento de Cláudio, que a partir daquele dia não conseguiria retirar de seus pensamentos a figura repulsiva, mal cheirosa e ao mesmo tempo triste e acanhada daquele garoto que, diferentemente dos demais pedintes, nada podia dizer, pouco podia locomover-se e só conseguia verter algumas lágrimas dos olhos tristes e desesperançados. Impressionado com o que vira e com os dizeres frios daquela placa de madeira que pedia ajuda, Cláudio depositou algumas moedas sobre o tecido gasto no qual se ocultava Domício, o grande imperador, e tomou o rumo do Panteão, onde o trabalho o esperava intenso.